vídeo a gente vai falar um pouco sobre o ateísmo, sobre Deus. A gente vai tentar responder a seguinte pergunta: será que acreditar em Deus é uma coisa ilógica? Bom, nesse vídeo eu não vou querer provar cientificamente que Deus existe, apesar de que tem como provar. A gente vai deixar para outra ocasião. O que sim, eu vou discutir, será que é lógico ou é ilógico acreditar em Deus? Qual a diferença se é lógico ou ilógico? Que pela ciência, uma pessoa que quer chegar a uma conclusão, ou quer provar alguma coisa, ela pode provar, mas tem que sair da seguinte preposição. Se tem alguma coisa que é sabida, ou é entendida pela lógica, ou é percebida pelos sentidos, isso aqui não tem necessidade de ser provado. Se alguém tem alguma teoria contrária ao que é aceito até hoje em dia como verdade, ele que tem que provar. Ele tem que provar a opinião dele. Por exemplo, se eu pego uma caneta, por exemplo, uma caneta, eu mostro para você essa caneta. Te pergunto, o que é isso aqui? Você vai falar, provavelmente é uma caneta. Dá para ver? Bom, e se eu te falar que isso aqui não é uma caneta, isso aqui na verdade é uma câmera escondida? Uma microcâmera em forma de caneta. É verdade ou não é? Você fala, não sei, eu estou vendo uma caneta. Você quer me falar que é uma câmera? Me mostra que é uma câmera. Eu estou vendo uma caneta aqui. Ou se eu falar para você, na verdade, isso aqui não é uma câmera escondida, isso aqui na verdade é uma bomba. A bomba, você manda lá para um terrorista, ele vai assinar um cheque e explode. Você vai falar, bom, é interessante a tua teoria, mas eu estou vendo aqui uma caneta. Eu não conheço bombas em forma de caneta, não conheço microcâmeras em forma de caneta. Me prova que é e eu vou aceitar. Eu estou vendo aqui uma caneta, eu entendo que é uma caneta. E a mesma coisa que a gente vai falar aqui em relação a Deus. Se eu falar que Deus, a existência de Deus é uma coisa lógica, mesmo antes de provar que Deus existe, e tem como provar segundo a Torá, mas antes de provar que Deus existe, eu já vou exigir que uma pessoa que não acredita em Deus, um ateu, ele que tem que provar a inexistência de Deus. Portanto, é verdade, se eu não provar que é lógico acreditar em Deus, pelo contrário, se eu falar que é uma coisa ilógica acreditar em Deus, automaticamente uma pessoa religiosa que acredita em Deus tem que provar que Deus existe. Sempre tem que ser feito um esforço para acabar com o entendimento atual. Será que é lógico ou não acreditar em Deus? Então eu vou trazer algumas frases, pessoal, para vocês, de pessoas que com certeza todo mundo vai concordar comigo, que são pessoas racionais, são pessoas lógicas, são cientistas, e eles falaram sobre o assunto. Não são judeus, fora um deles, não são judeus, quer dizer, o assunto que a gente está falando aqui não é especial da Torá, é especial do povo judeu, esse é um assunto geral de toda a humanidade, se tem uma lógica ou não atrás do mundo perfeito que a gente encontra, que a gente conhece. Alguns nomes, algumas frases talvez do que eles falaram. Nicolau Copérnico, criador da teoria do heliocentrismo, ele era muito religioso. Kepler, grande matemático, ele falou o seguinte: quanto mais o homem avança na penetração dos segredos da natureza, melhor se desvenda a universalidade do plano eterno. Ele aceita que tem um plano eterno, ele fala sobre isso aqui, mas o plano de Deus em relação à Terra. Cientistas que acreditam em Deus. Pascal, que era muito, muito, muito religioso, uma vez perguntaram para ele se ele tinha uma prova se Deus existia ou não. O rei da França perguntou para ele. Ele respondeu: a prova da existência de Deus é o povo judeu. Ele trouxe a famosa parábola que se tem um carneirinho abandonado no meio de 70 lobos que querem comer o carneirinho, e o carneirinho não é comido, ele continua vivo. Isso é uma prova que o pastor está por perto. Assim ele falou. Da mesma forma o povo judeu. O povo judeu estava sozinho, desamparado, em meio a 70 povos. Todo mundo querendo destruir o povo judeu. Se o povo judeu continua vivo, depois de tantas desgraças, tantas perseguições, isso é uma prova que Deus existe. Ele falou isso aqui. Ele falou o seguinte: não posso perdoar Descartes, filósofo da época dele, já falo daqui a pouco,
Bem quisera ele, em toda a sua filosofia, passar sem Deus. Quer dizer, ele acusa o Descartes de não acreditar o suficiente em Deus. A gente vai ver daqui a pouco que ele sim acreditava em Deus. Ele escreve sobre Deus. Mas ele não foi suficiente. Mas não pode evitar de fazê-lo, dar um peteleco para pôr o mundo em movimento. Quer dizer, ele concorda, o próprio Descartes, ele fala que ele concorda que tem Deus no mundo. Fala o Descartes. Bom, eu não vou falar o que ele fala, porque é um pouco comprido todo o texto dele. Ele escreveu algumas páginas e páginas sobre o assunto, sobre a prova da existência de Deus, prova lógica, prova filosófica. Descartes é chamado de o pai da filosofia moderna, certo? Ele acreditava em Deus. Isaac Newton. Isaac Newton, pessoal, é considerado por muitos o maior cientista da história. Ele deu a vida inteira para a ciência. Ele fez várias teorias, várias leis que a gente usa até hoje em dia na prática. E ele escreveu mais sobre religião do que sobre ciência. Ele não era judeu, apesar do nome Isaac, certo? Ele era cristão. Mas ele era muito, muito interessado em judaísmo, em Torá. Inclusive dizem que ele foi um dos primeiros a tentar achar os códigos da Bíblia. Achar as palavras que se montam através de letras espalhadas pela Torá. E ele fala o seguinte: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Conta a história do Isaac Newton, que ele tinha um molde, uma maquete do sistema solar dentro da casa dele. E era uma maquete móvel. Ele puxava fios e o Sol se movimentava, a Terra se movimentava, tudo se movimentava. Uma vez ele recebeu na casa dele um amigo, cientista, que se dizia ateu. Então ele chegou na casa do Newton e viu essa maravilha que ele tinha construído. Perguntou: quem que fez isso aqui? Como você fez isso aqui? O Newton falou: eu fiz isso aqui? Eu não fiz nada. O que eu fiz? O amigo perguntou: como não fez? Estou vendo, está na tua casa, você tem um molde do sistema solar. Falou o Newton: não fui eu que fiz. Eu cheguei um dia em casa, eu deixei a casa vazia, de repente eu cheguei e do nada tinha aparecido essa maquete do sistema solar. O amigo falou: que você está gozando na minha cara? Que história é essa? Isso não aparece sozinho. Alguém montou isso aqui. Isso é uma coisa muito complexa. Falou Newton: se você acha que essa maquete do sistema solar não podia ter sido feita por acaso ou do nada, você tem que concordar comigo que o sistema solar verdadeiro, lá em cima, também tem uma sabedoria por trás, uma inteligência por trás, que construiu. Ele continua falando: a gravitação, que é a teoria dele, explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa tudo e conhece tudo o que há e o que pode ser feito. Assim ele fala claramente. Bom, eu vou falar sobre o Mendel também. Mendel, o pai da genética, era um padre, então óbvio que ele acreditava em Deus. Charles Darwin. O Darwin não é como muitos pensam que ele era ateu, apesar da teoria dele, que era contra todos os moldes, todas as ideias da igreja naquela época, da Torá. Porém, ele sim acreditava em Deus. Bom, e ele escreve sobre isso. Se você quiser pode me mandar um e-mail, eu mando as fontes. Um dos últimos que eu vou falar agora, Einstein. Einstein, que era de uma família judaica, assimilada, ele se considerava um ateu. E depois, no final da vida dele, ele disse que por causa da ciência, ele chegou à conclusão que Deus existe. Ele fala: não sou ateísta e não acho que posso ser chamado de panteísta. Estamos na situação de uma criança que entra numa enorme biblioteca cheia de livros escritos em muitas línguas. A criança sabe que alguém escrevera aqueles livros, mas não sabe como. Não entende os idiomas nos quais eles foram escritos. Suspeita vagamente que os livros estão arranjados de uma forma misteriosa, que ela não compreende. Isso me parece é a atitude dos seres humanos, até dos mais inteligentes, em relação a Deus. Vemos o universo maravilhosamente arranjado e obedecendo a certas leis. Mas compreendemos essas leis apenas vagamente. Nossa mente limitada capta a força misteriosa que move as constelações. Ele fala claramente que acreditava em Deus no final da vida dele. Pela lógica, pela ciência, ele chegou em Deus. Bom, Francis Crick, o descobridor do DNA, fala claramente sobre isso aqui. O último que fala claramente sobre isso aqui, Stephen Hawking, um dos grandes
físicos da atualidade. Ele fala que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido feitas por Deus, mas Deus não intervém para quebrar suas leis. Assim ele fala que existem leis feitas por Deus. Daqui a gente vê que todos esses cientistas, pessoas racionais, que tentam ser o mais objetivos possível, eles acreditavam em Deus, de forma lógica, e por isso automaticamente, quem não acredita em Deus, ele tem que trazer uma prova para a sua inexistência. Obrigado.